Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um Pode o Quê? O podcast que fala tudo sobre planos de saúde e seguro. E aproveita que você tá chegando agora no comecinho do vídeo para você não esquecer, porque eu sei que você vai esquecer, tá? E já deixa o seu like aqui, compartilha essa essa live, esse vídeo aqui, esse podcast com o seu amiguinho e já se inscreve no canal também, né? O Pode o Quê é um podcast que tá crescendo, a gente tá trazendo muito conteúdo bacana para você, corretor, até mesmo pro consumidor final, e eu tenho certeza que vocês vão amar. E durante esse bate-papo de hoje, que eu tenho certeza que vai surgir muitas perguntas, você já vai deixando os comentários aqui, vai deixando os comentários aqui, que os convidados de hoje são sensacionais, porque o tema é polêmico. O tema é polêmico. A gente vai falar sobre direito à saúde. Direito à saúde. Tá? Mas antes, hoje o Tom não tá aqui, mas o Regis tá. Regis, roda a vinheta. E os convidados hoje, mais do que especiais, meus mentores, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente num evento voltado ao direito da saúde, Milena Bassani e Eduardo Almeida. Sejam bem-vindos. Show de bola, obrigada, Leandro. Fala, galera, muito legal estar aqui participando com você. Vamos lá para esse debate desse tema que dá uma animosidade muitas vezes, mas a gente está aqui para ajudar todo mundo aí a conhecer um pouquinho mais dos seus direitos relacionados à saúde. Fala, galera, tudo bom com vocês? Que prazer enorme estar aqui com você, Leandro, e falar de um tema que a gente gosta pouco, né? Que é direito à saúde e, embora surjam muitas polêmicas, é muito legal a gente levar informação para o teu público, para a sociedade. Estamos aqui para isso. Bora lá, e a gente não tem medo de dividida, não. Pode rolar a bola, não tem medo, estamos aqui para responder. E um fato até curioso, porque quando eu conheci vocês, né, dose dupla, né, eu comecei a acompanhar, né, primeiro a Milena, depois o Eduardo, eu falei, cara, que legal, tô num lugar que as pessoas entendem o que eu tô falando, né, e os temas que vocês colocam são muito tops, porque o título dos temas são sensacionais, por mais que seja uma outra visão, né, seja uma visão de um advogado falando, mas o corretor, ele fica muito curioso, porque ele não tem esse conhecimento. E aí eu cheguei na Milena e falei, oi, eu sou corretor, eu posso fazer? Porque ia ter o dose dupla presencial, né? Eu falei, eu sou corretor de saúde, eu não sou advogado, né? Eu não sei nada de advocacia. E aí eu falei, eu posso fazer? E a Milena falou, claro que pode, com certeza pode. Tanto é que eu era o único corretor, né, nesse curso presencial. Mas é bem curioso, os corretores, eles têm procurado vocês? Como que tá essa questão hoje? Tem, né, Edu? Tem procurado cada vez mais para sanar muitas dúvidas relacionadas de acesso à saúde, de resolução do contrato, efetivamente, é algo que a gente até conversa muito, né, Leandro? Então, cada vez mais os corretores estão interessados em conhecer mais sobre as normas jurídicas que envolvem o contrato de plano de saúde. E é imprescindível para a atuação do corretor, para o beneficiário, até mesmo para a operadora de plano de saúde, que ele tenha esse conhecimento. Até para que ele possa traçar estratégias, né, para resolução de questões que, muito embora o corretor domine a questão administrativa, mais burocrática da coisa da contratação, às vezes ele com uma visão jurídica, lógico, não precisa ser advogado, mas tendo uma visão maior, ele consegue ali a estratégia específica para essas resoluções. E é isso que a gente encontra, a gente até brinca que nós vamos ter que criar um curso para corretores, porque a procura aumentou bastante. Precisa. E é legal isso, e é legal esse interesse, porque eu acho que quem ganha é o cliente. O cliente ganha muito com isso. Esse valor agregado é essencial na profissão de vocês. E quando eu comecei no curso, né, até dentro até na mentoria, né, antes da mentoria, que a gente fez aquele bate-papo, vocês até perguntaram, mas por que você quer, né? Você quer ser advogado? Você não quer? Eu falei, não quero ser advogado, mas eu quero ter um embasamento, eu quero conhecer a fundo as leis, porque o corretor realmente, né, a nossa profissão hoje, conhece superficialmente, muitas vezes, alguma RN, alguma norma, né, e não a fundo, e como a gente pode atuar nela. Então, é algo que está sendo mudado, principalmente nesse
momento que nós estamos vivendo, né, de mudança de normas, de regulamentação, do rol, quanto mais a fundo a gente for relacionado a esse tema, mais preparado você vai ficar para o que é o principal, tanto para vocês quanto para nós, que é ajudar o cliente, né? Que é tão gostoso quando você ajuda um cliente. Eu não estou falando em fazer um plano novo para ele, que já é legal, você está ajudando ele, né? Ou ele a conquistar um plano novo, ou a fazer aí uma migração com uma redução de custos, mas envolve muito mais do que isso, né? Envolve muito mais. Exatamente. A gente costuma falar muito, né? Tanto eu quanto o Edu, que quando a gente fala de direito da saúde, até mesmo na venda do serviço da advocacia, da mesma forma como o corretor na venda de um plano de saúde, numa mudança, enfim, existe um propósito que vai muito além da relação comercial, que é o propósito de ajudar a ter acesso à saúde, o acesso à saúde, que é um direito constitucional, que a gente precisa ter isso em mente, até para a gente poder conduzir da melhor forma, na celeridade necessária, quando a gente está falando de saúde, não é, Edu? Com certeza. Leandro, em cima do que você até comentou, dessa questão de ter uma visão superficial, de conhecer algumas RNs, assim, é um aviso, não é nada, já que entrando na polêmica, mas assim, é um cenário que cada vez mais vai se tornar normatizado. Até por questões que a gente sempre aborda, questão de rol, alteração, vão surgir RNs agora, com certeza, de tempos em tempos, novas RNs, o setor vai se normatizar mais, então é imprescindível esse conhecimento, aliar, na verdade, o conhecimento técnico, que todos já têm, com o conhecimento jurídico. Isso vai ser importante para melhorar o cenário. Não vai ter para onde correr, vai ter que saber um pouquinho de direito. Eu ia até brincar, né? Até porque muitos dos casos que vocês pegam é, entre aspas, ali uma falha do corretor, né? Principalmente em portabilidade. Essa é uma coisa que eu até falo, que ainda bem que um podcast aqui é algo muito mais informal, né? Mas depois, justamente isso. A gente fala que realmente acontece e essas falhas a gente precisa sanar, é por isso que a gente traz esse trabalho de conscientização, de informar, e que a gente fica feliz que cada vez mais corretores procurem o direito para poder caminhar e conduzir todo o processo, desde a adesão do beneficiário até a solução de vários problemas administrativos, como a gente já conversa, que você resolve muito bem, que a gente traça estratégias, que fala, olha, acho que vamos aqui, dá para fazer assim, para evitar o judiciário. Não é porque somos advogados que a gente procura sempre o judiciário, não, a gente gosta de resolver muita coisa de forma administrativa, porque é mais rápido para todo mundo. É mais rápido. E às vezes mais rentável também, né? Também. Mais rápido, menos desgastante, enfim. Então, vale a pena. Com certeza. Eu até queria relembrar, né, que quando eu cheguei no curso presencial do Dose Dupla, eu era o único corretor, né? E dentro dessa experiência que eu tive, que foi incrível, né, de conversar com outros corretores, eu cheguei até uma conclusão, que a gente estava até conversando anteriormente, o quanto um corretor precisa de uma assessoria jurídica, precisa de parceria com advogados, como o advogado precisa do corretor. Tanto é que teve um ponto lá no curso que, eu não lembro quem perguntou, mas foi lançada a pergunta de como que eu consigo mais clientes, né? O advogado perguntando como que eu consigo mais clientes. Eu até levantei a mão, falei, cara, pega um corretor e fala, vem aqui. Fala comigo, né? E fala comigo. Eu falei, fala comigo, porque assim, o corretor, ele tem muita demanda, né? Quando o corretor, ele realmente é atuante, ele tem muita demanda. E são demandas que muitas vezes ele não consegue solucionar por falta de conhecimento e por falta de um suporte. Porque você entra num direito médico, você entra num direito à saúde, você entra numa área de cancelamento, você entra em medicamentos, você entra em reembolso, você entra em liberação de procedimentos, ou até mesmo, que é o que hoje eu tenho um pouquinho mais de problema, mas eu consigo resolver boa parte administrativamente, órteses e próteses, quando entra em material, cobre isso, não cobre aquilo. Então isso é bem complicado. E eu acho que essa união, ela tem que crescer, né, mais, de um corretor ter uma parceria com o advogado, e o advogado procurar o corretor também para fazer parceria, porque ele vai estar cheio de casa, ali ele vai arrumar trabalho. Mas a sua participação aquele dia no evento, na verdade, ela trouxe uma quebra de objeção. E foi muito legal você ter participado, ter se inserido no contexto ali da advocacia, porque advogado,
até na forma dele se expressar, sempre ele colocava a culpa no corretor. Teve então, problema. É verdade. Teve problema na declaração de saúde. Porque o corretor que pegou e instruiu a pessoa a fazer aquela declaração de tal forma, deu problema, isso é fraude. Tinha muito isso, né, Milena? A questão de plano, o plano, vamos fazer aqui um plano empresarial, vamos pegar essa família aqui, cria um CNPJ lá para a gente fazer, e o advogado ele não tinha essa extensão da série de situações que o corretor, na verdade, ele pode ser um aliado. Não estou falando nem nessa questão de clientes que vão chegar por via reflexo, porque os problemas vão surgir, por vezes vocês não vão conseguir solucionar esses problemas administrativamente, e aí vai ter que ser na seara judicial. Só que o advogado ele não tinha essa percepção, ele não entendia o cenário, e você quebrou essa barreira efetivamente lá no curso, foi muito legal. A gente já falava isso com uma certa prudência, porque a gente conversa muito nos directs com corretores, tiram dúvidas também, e eles tinham uma certa restrição conosco, até com medo do advogado, porque o advogado parecia uma barreira, e a gente foi, ainda bem que a nossa comunicação foi precisa nesse sentido, a gente quebrou isso, e os advogados foram perdendo, e você foi parte importante disso no evento, tanto é que eu acho que você até sonha com o advogado de tanto que eles lhe procuram depois do evento. Procura, a galera procura. Eu fiz bastante parceria, conheci muita gente, cara, foi sensacional. Mas é a quebra de objeção, porque tinha mesmo esse cenário ali e mudou, são dois polos que podem se ajudar, e quem ganha com isso, como eu disse aqui, é o cliente, tanto o seu como o nosso futuro, a qualidade melhora para todo mundo. Quando a gente entende o cenário onde a gente atua, a qualidade disso melhora para todos, né, Milena? Exatamente, e é como a gente também costuma falar muito, e que quando caminhamos alinhados, a advocacia, a corretagem, até mesmo a própria ANS, que é um pouquinho difícil, né? Mas assim, quando tentamos alinhar os três, quando se parte para a judicialização, a gente está fazendo o que a gente chama de uma boa judicialização. Ou seja, porque realmente não teve jeito, eu realmente fui instruída com embasamento realmente jurídico efetivo. Já teve casos, por exemplo, que você chegou para a gente e faz, e aí, como é que resolve isso? Eu fiz, aí a operadora está com a razão, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, né? Depende de que ângulo você analisar. Então, tem momentos que o advogado, ele também precisa saber essa limitação, dizendo, olha, não, aqui realmente a operadora está com a razão, olha, ela não está com a razão ou está com a meia razão, talvez a gente consiga traçar uma estratégia aqui e a gente consiga solucionar de outra forma. Então, é por isso que é importante realmente essa quebra de objeção, tanto do advogado com o corretor, quanto do corretor com o advogado. Então, precisamos ambos um dos outros. Mas sabe até a primeira dica aqui que eu vou dar. Um dos principais aprendizados que eu tive nesse curso, um dos principais mesmo, que, para mim, a regra da operadora era soberana, né? Então, um exemplo, reajuste. Tá lá no contrato o reajuste, por faixa etária, vinculado ao reajuste anual. Só que quebrei essa barreira também, porque nenhuma regra pode ultrapassar o Código de Defesa do Consumidor. E aí eu falei, cara, faz sentido. Porque um dos pontos lá foi aquele reajuste de 75%, que até saiu matéria na Globo lá, da senhora que ficou impagável. Então ele não pode se tornar impagável. E aí ele já passa essa barreira do contrato, né? E aí ele passa a atingir o Código de Defesa do Consumidor. E aí o consumidor, ele tem direitos. Como assim? Então é um ponto excepcional. E aí eu comecei a olhar a partir dali com outros olhos para qualquer cenário que eu venha. Eu falei, não, mas espera aí, tá no contrato, mas deixa eu olhar aqui um outro ângulo aqui para saber se não fere algum outro Código Civil ou direito dele. E tem muito isso, né? Nossa, e como tem, e como a gente começou nossa conversa aqui falando que é um cenário que tem muitas normas, muitas leis, e sem juridiquês aqui, que o nosso papo aqui é sem juridiquês, mas assim, nessa questão que você trouxe do reajuste, dependendo da situação, você vai ter o Código de Defesa do Consumidor, que ele é bem utilizado, mas você vai ter Código Civil, você vai ter o Estatuto do Idoso, dependendo da questão, outras leis esparsas que você usa para discutir aquele contrato, aquele reajuste. Então, assim,
Aqui eu estou falando pelo lado do advogado que defende o beneficiário. Se eu estivesse ao lado da operadora, eu vou fazer a defesa do contrato. Está no papel dela. Só que a nossa legislação, o nosso... Agora tem que falar juridiquês, Milena, não vai ter jeito. O nosso ordenamento jurídico, que rege o nosso país, ele não diz isso. Se fosse o contrato simplesmente, a gente não precisa de lei. É isso aí. Então, quando tem lei, você vai olhar de forma diferente para trazer aquilo para um cenário. Então, você vai discutir todas as questões. Até dentro dos outros temas que você trouxe aí. Nem sempre o contrato ele vai resolver a questão, não. A gente vai ter que extrair isso para um cenário da realidade, como que está na realidade. E por que isso? Não querendo me estender, mas eu tenho que falar. Porque anteriormente, a lei de planos de saúde, principalmente, que rege a questão, não tinha muito um cenário definido de lei. Então, a operadora ela fazia como bem entendia. E aí foi criada a lei de plano de saúde, o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil existia, mas não alcançava tão diretamente, aí foi unindo todo esse cenário para poder modificar essas cláusulas. Senão a gente estaria sempre preso ao contrato. E quando você está preso ao contrato, a parte que faz o contrato, que ele é de adesão, ela coloca da forma que melhor atende às suas expectativas, né? Aí muda. Aí. E eu até falo, eu não sou contra a operadora, contra a seguradora, eu tenho um bom senso, e eu sou humano, e eu sinto uma dor de um próximo, então a gente sabe, fala, cara, aqui você tá errado, como a mim falou que cheguei outro dia com um caso, ela falou, não, aqui a operadora tá razão, e como outros não vão estar, mas é só para que as pessoas tenham ciência de que não é o que tá no contrato, né, que a gente tem que seguir, claro, mas em alguns casos extrapola essa barreira e entra, igual você mesmo disse, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, dentre outros, que afetam e a pessoa tem direito, né? Então isso é bem importante. Exatamente. A gente pensa muito assim, olha, a operadora do plano de saúde, né? Quando a gente fala de saúde suplementar, que é onde se insere os planos de saúde, ela é uma empresa privada. Ela precisa ter lucro, quero que ela tenha lucro, mas isso não pode se sobrepor à dignidade, ao direito da saúde, que são matérias constitucionais, porque a saúde suplementar, ela vem como, vamos colocar assim, de uma forma mais, né, leiga, como auxílio para o Sistema Único de Saúde. Na verdade, o Sistema Único de Saúde é um grande conglomerado, e a saúde suplementar, a complementar, elas estão ali lado a lado. Então, ela não pode vir dizer, olha, eu quero lucro a todo e qualquer custo. Não, existem regras. Essas regras precisam ser seguidas. E aí, dentro justamente de uma composição de regulação da ANS, a ANS vem para dizer assim, olha, operadora, você pode atuar, você pode ter lucro, mas existe aqui esses limites que você precisa impor. A ANS nem sempre está muito ao lado do beneficiário, não, né? O DNS não, que... É a regra, vamos dizer assim. Mas e isso se estende para pessoa física e jurídica, né? Sim. Pessoa física ou jurídica, porque para fins da própria defesa do consumidor, a pessoa jurídica, enquanto consumidor final, que é o caso quando acontece da gente estar falando de planos empresariais, ela é considerada consumidor. Então, ela também a gente tem que ficar de olho nisso. É isso aí. Bom, eu ia falar, não vamos falar da ANS, mas vamos falar da ANS, vai. Bora. Fala sério, é um pouquinho difícil a gente falar de plano de saúde, de abusividade e não falar da ANS. Não, mas tô brincando. Mas é só para colocar alguns pontos que as pessoas têm alguma dúvida ainda. E eu acho que esse podcast, ele serve não só para o corretor, mas como consumidor final. É importante eles ouvirem esse podcast. Por quê? A gente vai falar de alguns pontos muito bacanas. Eu queria que vocês falassem sobre 3 pontos, né? Aí a gente vai falar um por um. O primeiro é sobre o rol taxativo, aquela primeira, o segundo julgamento, que o rol foi taxativo mitigado e todo mundo fala taxativo, mas existe a palavra mitigado. Então, é aquele rol exemplificativo ali, meio que enrustido, mas existem brechas, então isso é importante. E as pessoas colocam o taxativo na frente. O segundo ponto é sobre as atualizações que a ANS vem tendo. Então, isso foi um ponto positivo, porque conforme mudou a lei e não estamos tendo mais, né, na verdade, aquelas atualizações a cada 2 anos, a gente teve alguns progressos também depois dessa migração do rol, que foi a questão do limite de sessões, né, para quem está fazendo tratamento de autismo, dislexia, TDAH, dentre outros,
e agora até mesmo para tudo, né? Então, a partir de 1 de agosto, agora não existe mais essa limitação, e eu acho algo justo e coerente também das operadoras junto com a ANS, porque não faz sentido você ter um crescimento tão grande de casos recorrentes às questões de psicólogo, terapia ocupacional, fono, e você fechar os olhos para isso, porque isso pode agravar o risco e isso pode ser prejudicial para o operador. Então, essa limitação pode voltar de uma forma muito maior. E, por último, esse projeto de lei que saiu ontem, né? Ontem, que... enfim, depois a gente vai falar, mas primeiro sobre o rol e essas atualizações. Leandro, quase que eu voei até São Paulo agora para lhe dar um abraço, porque você falou, não é bem assim, não é bem taxativo, porque Isso. dá um nervoso, assim, eu fico super angustiada, efetivamente, quando eu escuto me falar, o rol é taxativo. Até ontem eu estava comentando sobre isso numa aula, e eu até pedi para a nossa design hoje fazer assim, olha... Para de falar que o rol é taxativo. Sabe aquela coisa que tudo que a gente joga no ar, o universo conspira e traz de volta? Então, quanto ele vai se tornar taxativo, o que, na verdade, ele não é. Então, essa palavra taxativo, ela dá uma ênfase, dá uma segurança para a operadora negar tudo que é tratamento. Estou colocando assim, né, de forma bem ampla. Mas, na verdade, temos uma decisão que ela não é unânime, ela não é vinculativa, desculpa, fiz a correção, não é vinculativa, que ela traz assim, olha, em regra, taxativo. O pessoal está esquecendo o em regra que vem antes, e tudo que é em regra é porque existem exceções. E se a gente fala em exceção, a gente não pode falar em taxatividade. É isso aí. Sabe? É um jogo de palavrinhas que muda todo o cenário. Então, desculpa, eu continuo, né, Edu, também falando, não, o rol não é taxativo, o rol não passou a ser taxativo. Ele agora tem critérios que, para o advogado que já era especializado, que já trabalhava com saúde, ele já cumpria todos esses critérios quando fazia qualquer tipo de ação. Então, na prática, né, Edu, mudou pouca coisa ali para a gente estar adequando os pedidos. Com certeza. Vamos pegar o ponto que o Leandro trouxe, a questão da ANS, para a gente chegar nesse cenário. A ANS é uma agência que regula e fiscaliza o setor, ponto. É para isso que ela foi criada. Ela mantém o equilíbrio do setor, tem que buscar o equilíbrio do setor, tem que fazer a proteção do consumidor para ter esse equilíbrio. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, ela não pode legislar. Cabe a ela estabelecer o rol, só que conforme determina a lei, que é a lei da saúde suplementar, que é a lei de planos de saúde. É essa lei que vigora. E a lei diz que esse rol é uma lista mínima. Se ela é mínima, é uma lista básica. Boa. Se eu parto desse princípio de uma simples interpretação, e é o que diz a lei, aqui a gente não está inovando em nada, não estamos defendendo nenhuma tese, não, é o que diz a lei. Se eu parto desse princípio, que é uma lista básica, uma lista mínima, eu não tenho que falar em taxatividade. Daí eu já faço taxatividade. Perfeito? Aí, como a gente sabe que o lobby é muito grande, a pressão de um grande... É um setor que, na verdade, tem lucros de bilhões e bilhões de reais, movimenta muito dinheiro. A gente sabe que saúde no Brasil tem toda essa força. Por pressão por esse lobby, chegou-se em decisão em tribunais superiores para discutir essa questão. Se é exemplificativo, se é taxativo, e criou-se esse, com perdão da palavra, como aqui a gente pode falar de forma mais informal, esse monstrengo que foi esse rol taxativo mitigado. Que foi o que a Milena coloca. Se é rol taxativo mitigado, é que a gente sempre defendeu. Ele é exemplificativo. Só mudou a nomenclatura, porque a nomenclatura ela tem poder. O nome que foi dado, ele tem poder. E a operadora utiliza isso, já estava brigando antes. Conseguiu mudar o cenário do nome apenas, ela vai continuar negando. Então, assim, a questão aí é mais do nome mesmo, interpretação. De interpretação do que mudança do cenário. Isso a gente já defendia até quando começou todo esse burburinho dessa decisão. Antes de ter a decisão, a gente já previa, olha,
vai ter uma modificação, contudo, não se apaga todo o cenário de conquista para o beneficiário. Vai ter que tomar mais cuidado, vai ter que ter mais detalhes, e é ótimo que torna o setor até mais técnico, para o advogado também se tornar mais técnico. Só que não altera substancialmente. Essa já era a nossa visão. Então, assim, dentro desse cenário, o que vem por aí, o que você falou, foi bom de forçar, e eu digo forçar mesmo, porque a ANS estava muito acomodada nessa questão de prazo de 2 anos. Então, era muito dificultoso a atualização desse rol, porque com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, por certo que serão inseridos novos procedimentos. Que, por sinal, está bem acelerada, né? Não, mas assim, o que aconteceu? Houve uma pressão popular por conta dessa questão, se discute o nome, se é rol taxativo, se é rol exemplificativo, e aí você tem que dar uma resposta para a sociedade. Não nos esqueçamos que nós estamos em ano de eleição. Em ano de eleição, tudo potencializa. Tudo, verdade. Então, assim, você tem que dar uma resposta para a sociedade. Você teve uma decisão ali que não ficou legal, mudaram o nome, a pressão popular é enorme. Então, o rol, pode ver, vai pegando quantas RNs vão aparecendo nesse ano, que é um ano de eleição, com toda essa pressão popular. Então, dezenas e dezenas. Dezenas e dezenas. A gente até brinca, né, Milena, que advogado não morre de tédio no direito da saúde. E o corretor também não deve não, viu? Não deve não. Você entendeu, eu falei que antes antes da gente entrar aqui, eu tava falando, cara, eu tô fazendo curso, né, de direito avançado, e eu tô com muita dúvida. Entrei nos negócios ali, eu falei, eita, é sério que tem isso? Eu falo. Não, e vai surgir. Doido. E a tendência agora, e aí já chegando para falar da PL, da 2033 de 2022, você pode ter certeza que o rol ele vai continuar sofrendo adaptações, novas resoluções normativas vão surgir. Por quê? A PL, na verdade, ela só reforça o que fala a Lei de Planos de Saúde. Então, ela usa lá... Só explica o que é a PL que saiu agora, só explica. É um projeto de lei justamente para essa discussão quanto à nomenclatura do rol. Eu vou trocar em miúdos aqui, porque é isso que ele foi estabelecer. Ele quis colocar ali que esse rol tem um rol de procedimentos, com todos os procedimentos que a ANS estipula, que hoje já são mais de 3.600 e alguma coisa, né? se eu não estou enganado, e ela obrigar... olha como é a nomenclatura. O próprio projeto de lei, ele coloca lá. E eu estou ainda deixando nessa parte aí de projeto de lei, porque foi aprovado pela Câmara, ainda vai para o Senado, pode ter alteração, então a gente tem que aguardar para isso virar uma lei efetivamente, e a partir daí a gente discutir com mais detalhes do que vai ficar realmente decidido. Acho que não vai ter muita alteração no Senado, mas vamos aguardar. De qualquer forma, lá no projeto de lei fala assim, referência básica. Se ele fala referência básica, ele está falando conforme a Lei de Plano de Saúde. Então, uma lista mínima. O básico que tem que fornecer. Se o beneficiário precisar de qualquer coisa fora dessa lista, terá que cumprir alguns requisitos. Que, na verdade, é a mesma coisa que ficou decidida, a mesma coisa, ou próximo disso, do que estava na decisão do STJ, porque fala de incorporação pela Conitec, que é usado pelo SUS, e aí eu gostei, Milena, não sei se você atento, o advogado olha detalhe, viu, Leandro? Eu sei, bastante. Essa é a parte chata do advogado, porque você vai lendo e a gente precisa ver isso na lei para ter saída técnica. Lá ele coloca ou, eu sei que teve muitos posts... A gente sempre fala sobre isso, né? Sobre i, sobre ou, né, Edu? Isso. Hoje, muitos posts estavam colocando... Os posts da Milena e do Edu para eu olhar. Não, deixa os caras falar, vou deixar eles olhar e depois deixa a galera falar aqui. Para eu ter certeza. Ainda bem que você falou isso, porque assim, muita gente postou hoje, eu nem postei, eu fiz um story falando, mas eu não fiz postagem, por quê? Porque ainda vai para o Senado. Então pode ter modificação.
Segundo, espero isso se tornar lei realmente, porque aí a gente imediatamente já vai falar sobre o assunto, ou numa aula, ou numa live. Né? E o povo começa a criar um monte de cenários piores possíveis, né? E você, cara, mas nem aconteceu, A gente não gosta muito, né, de falar, né, Edu, assim, de forma muito antecipada, porque se a gente parar para analisar a quantidade de PL que temos agora relacionada ao rol, a quantidade de PLs que temos querendo modificar a Lei 9.656 e que não virou lei, isso eu acho até perigoso, entre aspas, criar determinadas expectativas, porque você coloca o consumidor ali numa certeza, ou até cria uma angústia para o consumidor de que determinada coisa vai acontecer, mas a gente não sabe, principalmente pelo que Edu falou. Estamos em ano de eleição. Então, a cautela deve ser a premissa base de todo advogado na hora de divulgar a informação. Não que divulgar que teve esse andamento ontem, que vai ser pautado em questão de urgência, seja errado, não. Ok, mas não vamos criar uma expectativa que muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte, né, Edu? Com certeza. E assim, a gente até em grupos nossos de discussões com outros advogados, a gente falou, a gente nem queria que fosse discutido esse assunto esse ano. Na verdade, era melhor outros deputados, outro congresso, com a poeira baixada, aí sim pensar num projeto maior que abordasse mais assuntos para o setor e não ficasse focado nesse oba-oba de eleição. Para não passar qualquer coisa, né? Para não passar qualquer coisa, e de fato, assim, eu vou te falar, Leandro, bem abertamente, não é o melhor projeto, ele não aborda muita coisa, ele reforça o que já tinha, o ganho aí é da nomenclatura. Você tira o peso ali de não dizer que aquilo é taxativo. Então mas o peso é porque o peso é que a galera fala taxativo, mas não taxativo mitigado. Esse que é o peso. É bem isso. Mas assim, se for mantido o texto, tem ali boas questões que diferenciam um pouco da decisão do STJ, porque coloca ou ali na questão da eficácia, porque pode ser provado por agências internacionais, dependendo do procedimento, se já tiver em outro setor. Então, assim, vai dar bastante margem para a discussão. Não vai apaziguar o setor, isso é fato. Não vai apaziguar o setor. Então, tem muita água ainda para rolar. Resumindo, é mais uma média, né? Isso é o que a gente... uma média que a galera tá fazendo aí. E é isso que a gente não queria, criar essa média para dar uma resposta para a população. A Milena coloca muito isso, fala assim, o Edu, parece coisa orquestrada, né? O STJ vai decidir alguma coisa. Aí tem uma pressão, a ANS pega e dá alguma coisa. Aparece uma RN ali para dizer... Parece, né, Edu? Na verdade, orquestrado. Sente aí uma dancinha nesses últimos 2 anos até chegar esse ano de eleição, onde tudo pode acontecer, sabe? Infelizmente é a realidade. Vivemos num país que todo tema que leva a uma grande repercussão nacional, se você parar para analisar, ele tem essa mesma dança. Acontece. Então vamos ter cuidado aí, vamos aguardar, né? As cenas dos capítulos. E o cenário é bem difícil para o corretor também, porque reflexo disso é o movimento do mercado. As operadoras tiveram reajustes altíssimos, né? Não só no reajuste anual, mas também no reajuste focado na venda, né? Nos contratos novos. Teve operadora que reajustou em maio, junho, julho, e está previsto agosto. Tipo, em maio, em abril estava um valor, hoje está 30% a mais. É muito alto. Isso reflete no consumidor final. A gente tem uma premissa aqui, né? O corretor de plano de saúde sabe disso, que a gente tem aquela questão de ficar migrando o cliente, muitas vezes, de plano para manter um serviço legal e um custo bacana, o que muitas vezes não faz sentido, né? Se às vezes está 4, 5, 7 anos, você deveria ter ali dentro de uma operadora um benefício melhor, mas não. Você contrata um novo e você passa a ser mais barato, né? E hoje a gente está num cenário tão complexo relacionado a isso, que a pessoa está há 5 anos no plano, toma um reajuste de 20% e ainda está mais barato do que se ela fizesse um novo, de tão caro está o plano de saúde, né? Eu até brinco, mas que a gente tá vivendo... Eu gostei que você... eu gostei que você colocou isso aí, porque, na verdade, a mesma questão de ser orquestrado que a Milena trouxe da questão do judiciário com a ANS, me parece também que é uma oportunidade do setor para a operadora,
Com certeza. Porque se ela sobe mais e para o consumidor chega aqui o valor, para ele é melhor. Eu vou permanecer com os 20%, eu estou ganhando. Ele entende como um ganho. E aí, Edu, incrivelmente ainda se fala em desequilíbrio econômico-financeiro. Tipo, nessa hora eu preciso tomar uma água para descer, porque, Leandro, inclusive, essa questão, eu lembro que você comentou com a gente, acho que há uns 15 dias por aí, você falou sobre essa variação, que é uma variação que nós, advogados, não estamos atentos. Porque não chega para a gente esse tipo de problemática, não chega, porque é a precificação deles interna. Então, quando chega para a gente, é uma variação relacionada ao reajuste de um contrato que já existe. É diferente. E quando você falou sobre isso, a primeira vez eu fiquei, oi? Como assim? Então, veja a importância da gente ter esse contato. Porque eu não sabia disso. Eu não sabia que havia tido essa variação nesse ano que você falou agora. Então, isso assusta, isso nos faz questionar como ainda temos um reajuste de 15,5%. Quando a gente fala de individual familiar, que foi o aprovado pela ANS agora, que foi histórico, né, o maior reajuste da história. Quando temos um dentro do coletivo de 70%, 80%, 115%. Onde é que está esse desequilíbrio que eu não estou conseguindo encontrar? Não, sabe? A contra-operação, o desequilíbrio está muito latente para o beneficiário. Com certeza, com certeza. Até porque falam-se muito, é a pandemia, a pandemia, a pandemia. Porque o sinistro está em 85%. Mas antes da pandemia ele estava em 83%. Então, não está diferente do que estava antes. Tão grande assim, né? Não, ele caiu na pandemia, voltou e equilibrou de novo, está normal. Né? Se você olha os dados estatísticos da ANS, a ANS, eu dou o braço a torcer que dentro do site dela tem tudo isso. Muitas vezes a gente não consome isso, mas tá lá. O que tá falta lá. É profissional capacitado para poder interpretar olhar ali. Exatamente. A gente estava até falando, né? O corretor hoje ele não consegue olhar o rol, saber onde está as coisas, saber onde está isso. Apesar de que eu aprendi alguns macetes, né? O que é anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4. Né? Então, bem, é bom, é preciso manusear o rol, saber manusear, saber localizar o que o seu cliente precisa. Então, ó, um case aqui, calma. Eu não lembro qual que era o procedimento, mas veio uma negativa de um procedimento para mim, eu não lembro qual que era. Mas, primeira coisa, fui lá no hall, dei o print, falei, não, tá coberto. Mandei de volta. Da onde vocês tiraram que não tá coberto? Resumindo, depois de uma semana falaram, procedimento liberado. Aí eu, moleque, dose dupla, tá mandando bem. Faz toda a diferença, é isso, e não tem essa, mas assim, não se sinta, assim, que os corretores que estão nos ouvindo, não se sinta aí desprivilegiado por não conhecer, com a dica do Leandro, vocês vão ter um olhar mais atento, mas assim, tem muitos advogados que não sabiam, foi até discussão de uma pauta nossa, que eu falei, Milena, a gente fala tanto desse tema, você já parou para pensar que a gente nunca fez uma aula abrindo e explicando como faz a pesquisa? A Milena falou, verdade. Eu falei, porque assim, muitas pessoas discutem o rol, mas não sabem manusear o rol, que faz toda a diferença quando você discute. Pode parecer uma coisa boba, mas não é, faz toda a diferença. E aí a gente fez uma aula específica sobre isso, e foi uma aula fantástica, que todo mundo adorou, e comentários, porque foi assim... uma das aulas mais visualizadas. Mais visualizadas. Cara, para mim porque foi é uma dificuldade. É uma dificuldade, e assim, tudo hoje acaba refletindo em discussão de rol. A maioria dos assuntos vão demandar discussão de rol. Vai ficar mais incluso no rol ou não. A negativa vem muitas vezes com base no rol ou na DUT, mas que sempre está ali relacionado ao rol. E olha o gancho que eu vou pegar agora, né? O corretor também tem muita dificuldade em portabilidade, né? Na questão da portabilidade. Portabilidade real. Né? E o que eu gosto de dizer também? Olha como essa parceria com a advocacia é tão importante, porque muitas vezes o advogado fica preso em um processo, ou até mesmo se aprofunda ali em algo que ele tenta tirar da operadora, ou migrar de operadora, ou fazer uma manobra dentro da operadora, porque muitas vezes, nesses casos, muitas vezes o corretor, se ele tiver um conhecimento, ele consegue pegar esse cliente com dificuldade e fazer uma portabilidade de plano, não necessita judicializar, porque é um direito dele, mas ele não consegue.
porque a portabilidade pro corretor, ela é muito mal vista. Fala que não paga comissionamento, esse é o primeiro ponto. Mas paga, é só você entender como é que você tem que fazer o processo, tá? O segundo ponto é você saber realmente a fundo a lei como que funciona da portabilidade. E você pegar esse caso, muitas vezes, com um advogado, com um parceiro, que a pessoa está lá com dificuldade e o advogado também está com dificuldade de ajudar ela, e fazer uma portabilidade nessa cliente e colocar ela num devido lugar. Isso é possível hoje, né? Você consegue fazer isso, ajudar o cliente, não judicializar, resolver vários problemas de uma vez só, por falta nessa questão de conhecimento. Então, é uma dificuldade do corretor hoje em manusear a portabilidade, que é algo que eu hoje, a corretora em si, todo mundo aqui, se especializou, justamente porque a gente foi a fundo, a gente entendeu, tiramos muitas dúvidas com vocês sobre isso, e o advogado também tem muita dificuldade, porque ele não sabe como funciona do nosso lado, né? Essa parte administrativa, né, de como funciona a burocracia interna, inclusive, Leandro, você precisa dar uma aula para a gente lá. A Vivi mandou... Nossos alunos... A Vivi mandou, o pessoal mandou um monte de cliente. Aí eles falam, Leandro, eu tô com um cliente assim, assim. Aí eu começo a rir, eu falo, beleza, e aí eu falo, o que você faria? Eu falei, não, faz a portabilidade. Ela, mas dá? Aí eu falo, dá, é assim, assim, assim. Aí eles ficam... Assim, uau, eu meio com a cara. Sério? Sério? Aí eu, mas todo mundo desconfia. Mas é certeza? Aí eu, é certeza. Até o advogado quer desconfiar. Aí eu falei, pode confiar. Mas é um processo que, um exemplo, eu sempre gosto de dizer, né, até para algum advogado que esteja assistindo, que é um processo 100% seguro se ele é bem feito. Por quê? Porque a gente não cancela o plano atual da pessoa até que o plano de destino tenha toda a aceitação e todas as condições combinadas implantada. E aí sim, a partir do momento que isso aconteceu e fala, cara, esse plano foi aceito a portabilidade, aí nós cancelamos esse plano. Porque em último caso você cancela tudo e ele continua do jeito que tá. Então vale a tentativa. Não é errando que se aprende, né? É aprendendo com o erro que se aprende. E aí foi muito dessa bater cabeça que eu aprendi bastante nessa questão. E hoje eu consigo ajudar muitos advogados, muitos clientes a usar a portabilidade como uma forma de ajudar o cliente, de auxiliar ele, né? E muitas vezes em momentos de desespero, né? Pessoas que estão em tratamento, pessoas que não conseguem mais pagar o plano de saúde, não dá para fazer mais nada. E aí você vai lá e ajuda ele. Tá desligado, Edu. Do Edu tá desligado. O microfone acho que desligou, Edu. É o microfone chique dele que toca. Voltei. Voltou. Nossa, como eu desliguei isso aqui sozinho, foi em pensamento. Ele é tão chique que pensamento. Mas a Milena estava até falando nisso. Você até se prepare aí, porque você tem que dar uma aula para os nossos alunos lá, dar a sua visão de corretor, como você consegue resolver isso, e realmente é um diferencial. Quando você discute isso com a gente percebe que é uma coisa que você resolve vários problemas dessa forma. Por quê? O advogado, ele é acostumado ali com a regra. E a gente tem resolução normativa que cuida disso, o passo a passo, como vai ser. Mas você, na prática, você consegue dar um outro cenário. Aí é tua questão prática, é diferente. A gente vai colocar dentro de uma regra. Cumpriu a regra, obrigatoriamente tem que fazer a portabilidade. Você, com a visão prática, você traz o seu cenário. Por quê? Quando houver o cumprimento da regra e você não conseguir resolver na prática, aí nós vamos ter que levar para o judiciário. Porque alguma coisa não está batendo nessa história. Até o seu caso do reembolso, que eu falei, cara, abre uma conta no banco digital, foi uma coisinha besta que eu costumava a fazer, e que em vez de levar para o judiciário, tá tão fácil ali. Então, a cliente criou toda uma problemática, e eu falei, mas como ela vai resolver isso se é dessa forma? Eu quero saber como que muda isso lá no sistema. Você, numa resposta rápida, abriu o horizonte. Não se transformou numa ação judicial, porque não precisaria, era uma coisa, já percebia que é mais simples. Não dependia, na verdade, nem de um terceiro, porque o cadastro, a mudança, ela mesma pode chegar, ligar na operadora, falar, exclui isso aqui, vamos passar para esse cenário, que era a discussão da conta, e resolveu-se. Foi o que a Milena falou no começo. Às vezes, da forma administrativa, é muito mais rápido para a gente. E o cliente fica feliz. Na verdade, ela nem se tornou cliente. Ela recebeu... Mas quando ela precisar, ela vai lembrar. Mas já resolveu tanto o cenário dela, Milena, porque ela recebia reembolso, ela tinha uma PJ,
recebia o reembolso. Só que ela teve um problema com a conta dela, pessoa física, onde ela recebe o reembolso, ela está sofrendo ação de execução, todos os valores de reembolso que caem ali são penhorados. Então ela tem que criar uma conta específica para isso, uma conta poupança que seja, já resolveria que a gente afastaria essas penhoras pela conta poupança, que o valor não chegaria no limite, ou uma conta digital, para que ela mudasse o número. E ela não queria, ela queria usar a conta da PJ, mas não pode para o reembolso. Mas uma questão que a gente resolveu... Mas algo relativamente simples, mas a falta de conhecimento, até às vezes do advogado, né, leva a isso, que eventualmente iria judicializar, né, ia judicializar uma ação que não havia necessidade e resolveu de forma administrativa. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala de portabilidade, né, Leandro? Eu lembro que você tem umas estratégias de portabilidade que falou, poxa... Cara, como muito nunca pensei então, nisso. chega o cliente aqui e fala, tô querendo isso. Eu fiz, fala com o Leandro. Se o Leandro não resolver, a gente vai para o judiciário. Agora é bem assim mesmo. Agora é bem assim mesmo. Não resolver, porque realmente o negócio tá feio. Mas eu adoraria fazer uma aula lá, hein? Pode me chamar que eu vou sim. Já tá mais do que convidado. E a gente colocando essas questões, né? Hoje o corretor de plano de saúde, ele também tem muita dificuldade e muitas vezes ele tem que judicializar porque não tem jeito, a questão do cancelamento. E eu queria que vocês falassem, né? Cancelamento de contrato, né? Que existe o aviso prévio de 60 dias e o mínimo, né? O prazo mínimo de 12 meses. E algumas operadoras colocam 24 ou até mesmo 36 meses, né? Isso pode? Como que é? Porque a gente sabe um pouquinho, né? Que é aquele comprou, mas não levou. Mas eu queria uma opinião de vocês sobre isso, né? 36 meses de contrato, cara, é certo isso? Leandro, você mesmo trouxe a resposta a um momentozinho lá atrás que a gente falou, que foi até onde você mudou a sua visão lá no nosso evento do Dose Dupla ao vivo. Que na visão, muitas vezes, do corretor e do próprio beneficiário, o que está no contrato faz leis entre as partes. Isso, na verdade, é até um princípio que se usa dentro do direito e tal, mas ele não deve ser usado de forma indiscriminada. E quando a gente fala de aviso prévio, tanto do aviso prévio quanto da fidelização ali por 12 meses, tal, isso foi razão foi motivo de ir ao STF e dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui, que foi um ADI que ingressaram. Então, o artigo 17 da 195, ele foi, o parágrafo único, na verdade, né? Ele foi anulado, vamos colocar assim, tá? Fica mais fácil a interpretação, ele foi anulado pelo STF, e aí com muita expertise, né, a ANS veio aqui e criou a 455 e fez assim, né, a resolução 455, não, olha, não tem mais validade não, mas por quê? Porque o caput, que é aquela redação que tem artigo 17, aí diz lá que a questão de rescisão contratual deve ser prevista em contrato, etc. O parágrafo único dizia que poderia, a operadora poderia cobrar esses 60 dias de aviso prévio e não poderia ser rescindido antes dos 12 meses. Aí o STF disse assim, olha, não, isso aqui não tem validade, isso vai contra as normas jurídicas e nenhuma, como você falou, né, nenhuma resolução normativa ela pode ir de contra ao que está na lei. E isso ia. Aí a ANS, que foi esperta por uma falha da própria ADI, né, do que a gente fala, foi até uma falha desse próprio julgamento, falou assim, mas se o caput lá está dizendo que é o que está no contrato, eu vou colocar o que eu quero no contrato. Vale o contrato, né? Vale o que está no contrato, então eu vou colocar o que quero no contrato, e continuaram colocando. E aí dá um medo para quem não conhece, para quem não tem o artifício da estratégia, de judicializar. Mas aqui no escritório da gente, por exemplo, todas as demandas relativas a aviso prévio a gente consegue afastar. É 10-0. A gente consegue afastar 100% desses 60 dias, ou seja, para não cobrar esses 60 dias do beneficiário, a mensalidade, e não ter aí nenhum tipo de fidelidade de 12 meses, não é, Edu? Isso mesmo. E nesses outros prazos que o Leandro colocou, Leandro, assim, nós vamos voltar para aquilo que mudou o seu cenário quando a gente analisa uma questão. Ele pode colocar lá que a pessoa tem que ficar 24, 36 meses? Pode. Dentro de uma relação eu posso estabelecer prazos. Só que a gente não analisa isso de uma forma isolada. Ele tem que analisar todo dentro de um contexto. E o contrato,
quando ele se torna excessivo, onerosamente, outra palavrinha para você guardar aí, onerosamente excessivo para uma das partes, ele merece discussão. E aí nós estamos, e eu estou discutindo com a operadora, por enquanto, dentro do cenário dela, porque aqui a gente tem uma relação, ela fala que o contrato é um contrato privado, é um contrato que faz lei entre as partes, que nem a Milena falou. Ela não quis dar o termo jurídico, que é um termo muito feio e não é o nosso objeto aqui. Mas agora ele tem que falar, né, Leandro? Agora fala. Qual que é? Que termo é esse? Olha que bonito. É por isso que as pessoas não gostam dos termos dos advogados, o juridiquês, porque é muito, muito chato mesmo. É pacta sunt servanda. Contrato faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Essa eu não sabia. Olha que bonito. É melhor falar que o contrato faz lei entre as partes. É melhor. Gostei. Isso é um princípio contratual de direito civil. E isso que eu estou falando para você, eu não estou levando nem Código de Defesa do Consumidor, porque também a gente utiliza. Mas a onerosidade excessiva está no Código Civil. Então, aqui é privado, vamos discutir no privado. Se ficar oneroso, eu manter uma pessoa com essa fidelização por 24, 36 meses, que eu não deixo essa pessoa ter o poder de migrar para algo que seja mais vantajoso, algo está errado nesse contrato. O contrato ele tem que ter um equilíbrio. Então, dentro desse exemplo da Milena, que ela trouxe da ACP, com relação ao artigo 17, com relação a essa questão do caput, do que foi retirado, a gente também pode discutir outros contratos. Lógico, tem que ver o contexto do contrato, eu não posso discutir isoladamente, mas não funciona assim. Senão ela poderia falar, você não vai sair daqui, ou, se a gente interpretar de outra forma, tá bom, você me fideliza, quer que eu fique fidelizado a você por X tempo, mas aí a hora que aumenta o uso desse contrato por algum beneficiário, você vem e fala para mim que economicamente ele não é mais importante para mim, eu não quero você mais aqui. E a gente vive isso diariamente. Que as operadoras mandam aquela cartinha e falam, passar bem, saudações, não me interessa mais. Não é fácil, verdade? Né? Aí é fácil, né? Aí seria fácil. Então, por isso que a gente discute dentro desse cenário. Não pode ser oneroso para uma das partes apenas. E aí eu discuto ele. É isso aí. Inclusive, teve até um contrato que eu mostrei para vocês, né? De uma operadora X, que os caras estavam colocando até uma multa se você cancelasse antes do tempo e envolvia até a questão do break-even de 70%, que se você cancelasse, você ia pagar a multa, mais se passasse os 70%. Então, cara, quer mais abusividade do que isso? Esse contrato aí foi um dos mais absurdos que a gente já leu em nossos mais... E, olha, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mais de 10, Edu, mais de 15 anos de advocacia em saúde. Eu falei, cara, que loucura, como assim? Aquele contrato que você trouxe, trocando em miúdos, era assim, se você ficar, a parte da operadora, se você ficar, eu ganho. Se você sair, eu ganho muito mais. Escolhe o que você quer, é mais ou menos isso. Então, virou objeto de estudo. Não, com certeza, eu imagino. E assim, eu até coloco para a galera, para as empresas, para os corretores, falo, cara, na maioria dos casos, a gente não tem o que fazer, porque essa é uma parte administrativamente que é muito difícil, a gente não consegue quebrar, a gente espera que a ANS nos ajude, então você abre uma NIP lá e fala, cara, eu preciso cancelar um contrato. A ANS, ela não ajuda, né? Ela simplesmente joga para a operadora devolve dizendo que está seguindo o caput e ela fala, a operadora está certa. Então é um ponto aí que se porventura você quiser quebrar os 60 dias, você tem que judicializar, não tem jeito. Sabe por que você não vai resolver isso comercialmente? Comercialmente, administrativamente, por quê? Aí é questão de lei. O cidadão comum, tudo que não é proibido é permitido. É assim que a lei funciona para o cidadão comum. Tudo que não é proibido é permitido. Então, a gente vai por lei. A administração pública e a Agência Nacional de Saúde Suplementar está vinculada à administração pública, ela só pode fazer o que manda a lei. Só o que determina a lei. E ela tem ali uma resolução que vale como uma normativa, que deixou ali o caput do artigo falando que tem que respeitar o contrato. Então, se você leva isso para ela, ela vai analisar o quê? Embora a gente está fazendo todas as críticas aqui, já tinha que ter arrumado isso de uma forma completa para não ter o problema. Mas ela vai analisar, existe uma resolução que tem aqui no artigo 17, que diz que prevalece o contrato.
Se você leva isso, ela olha para você, então, conforme a RN, o artigo 17 diz isso, ela está te dando uma justificativa legal, porque ela é obrigada a fazer isso, ela não pode fazer contra a lei. E aí deságua no judiciário. O melhor dos mundos seriam eles reformularem a resolução nesse sentido, sabendo que na verdade, na prática não funciona, na função deles de regular o setor, colocar a coisa de forma clara, mas assim, não fazem, porque eles querem agradar também outro tipo de situação que a gente sabe que, infelizmente, a ANS ela se torna, às vezes, um banco ou uma extensão da operadora. É assim porque você liga na ANS e você fala, posso cancelar? A ANS fala, pode. Aí depois você faz, ela dá para a operadora fala, não pode. Ela, mas você falou que pode. Não, mas não pode. Mas você faz. Isso. E aí, eu acho que eu travei. Tá ouvindo. Não, tô ouvindo você. Eu acho que eu dei uma travadinha. Tá certo, pode seguir, Mi. Posso? Eu fiquei aqui num limbo aqui de saber. Então, o que acontece é exatamente como o Edu falou, em que pese eles estejam seguindo uma normativa legal, que é da ANS, existe dentro do direito uma pirâmide de normas que a gente precisa seguir. Tipo, o que é que vale mais dentro dessa pirâmide? Lá no primeiro lugar tem a Constituição Federal, depois vem o Código de Defesa do Consumidor, junto com o Código Civil, e a base dessa pirâmide, ou seja, a que vale menos, na prática é assim, tá? Em termos de validação. A que vale menos são as resoluções normativas. Então, em que pese tem a RN 455 que traz essa validade, ela não pode superar o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, que foi justamente eles que embasaram essa ADIM que anulou esse parágrafo. Então, quando eu falo que existe uma dança, uma sincronia muito forte judiciário, ANS, é porque de fato existe. E muitas vezes a própria ANS ela desafia, como é o caso aqui desse exemplo, o judiciário. Então, quando o judiciário diz assim, olha, não tem validade aqui. Ela viu uma falha do judiciário não contemplar ali o caput e fez, mas eu vou desafiar você anulando esse parágrafo por meio da 455. Então, ela desafia o judiciário nesse momento. E aí, por isso que toda a vida que a gente fala em aviso prévio, a gente deságua no judiciário através de uma liminar, e a gente consegue a suspensão dessa cobrança até para aquele CNPJ não ser negativado, que seria um prejuízo enorme. Então, faz a liminar, e um processo que dura aí 3, 4 meses no máximo, então já dá para a gente conseguir ter, dependendo do contrato, é uma economia muito grande, porque você vai pagar ali contratos de 10, 15, 20 mil reais mensal, então você vai estar pagando uma coisa que você não é obrigado a fazer isso, porque o judiciário já disse que é inconstitucional essa cobrança. Então, fica essa reflexão, porque na prática a gente só resolve no judiciário, não tem escapatória. Mas eu acho resolve, sim. Eu entendo também um lado das operadoras, né? Eu acho que devia valer um meio termo aí, porque, um exemplo, a gente pega muito caso de receber o reajuste em cima da hora, né? E aí ela não dá tempo de cancelar o contrato, tem que cumprir às vezes 60 dias, ou até mesmo uma negociação demora, ela não aceita e tem que cumprir 60 dias. Eu acho um exemplo que nesses casos, poxa, é nítido, não chegamos a um acordo, cancela. Não precisava cumprir os 60 dias. Mas também eu entendo a operadora, por um outro lado, de repente uma pessoa entrar num contrato, usar muito e sair com 3 meses. Isso pode acontecer. Então é um risco. Mas também a gente tem que entender o corretor em si, né, que a gente às vezes quer cancelar contrato, e a gente entende que esses 60 dias ele é uma trava, mas muitas vezes você faz um contrato, quer cancelar em de 12 meses, com 4, 5, 6 meses, tem um estorno de comissão, né? Então, o corretor, se o cliente não pagar até a 7ª, você estorna a sua comissão, né? Então, é um ponto importante. Então, eu acho que deveria existir um meio... Isso, aprendi agora. Então eu digo assim, deveria existir um meio termo, um acordo nisso, porque para que se fosse bom para as operadoras, fosse bom para o corretor, e você não pudesse usar a qualquer momento. Um exemplo, eu acho que na renovação você deveria ter. Mas eu acho que eu consigo entender o que você está querendo dizer. Vamos refletir. Agora a gente vai entrar no momento reflexão, atenção. Porque, né? Imagina porque assim, eu falo, cara, a operadora fala, encontrou do meu contrato, aí, sei lá, sofreu um acidente. Eu consigo te entender.
Mas eu ainda enxergo que existe isso na prática, porque a gente tem as carências. Sim. Temos as carências. As carências, elas vêm justamente para suprir isso. Vê como a gente consegue dar uma viajada, né? Já pula de um assunto para o outro, né? O bom do direito da saúde é isso. Que você vai eu digo assim porque é muito robotizado. E assim, existem casos que a pessoa não tá conseguindo pagar mesmo. Cara, eu preciso cancelar, não consigo pagar, não quero ficar mandando sujo. Ou às vezes a pessoa embarcou num plano e ela não gostou. E, cara, não gostou do atendimento. não, para mim não é. Mas não, isso, não te dei prejuízo, deixa eu ir. Né? Mas tem alguns casos que, eu entendo, né? O cara usou muito, tá com sinistro alto, então, tem que cumprir os 60 dias. Mas é risco do negócio. É risco do negócio. É risco do negócio. Então, assim, eu consigo compreender isso que você está falando, assim, realmente, não seria justo, né? Eu vou colocar bem entre aspas aqui, mas porque quando a gente pensa no contrato de plano de saúde, a carência, né, ela já existe para dar essa equilibrada. Mas quando a gente está falando de plano empresarial, muitas vezes não existe carência, certo? Ela não vai existir carência acima de 29 vidas. Então, existe uma compensação financeira ali também envolvida, porque são 29 porque não é todo mundo que usa, exatamente. Então, você já fez o caixa antes. Quando você precifica, você já tem tudo isso, é risco do teu negócio. Então, assim, mas eu concordo com você que muitas questões, na verdade, se fosse o bom senso ali... tivesse um bom senso. Resolveria o problema de forma administrativa e todo mundo estava feliz. Todo mundo estava feliz, mas não casos tem. E casos. Esse caso dá, esse caso não dá, e beleza. Né? É isso mesmo, mas não esquece, não vai na prática. É um setor, infelizmente, que ganha-se na quantidade. Porque nem todos vão reclamar, nem todos vão fazer, tem pessoas que vão desistir. Tem pessoas que não vão encontrar um corretor tão bom como você para tentar resolver da melhor forma, da análise do contrato, vai desistir da coisa e aquilo fica para trás e vai pagar a multa. Acabou. É na quantidade, é um setor que funciona muito dessa forma ainda. E a população é desinformada. A população consumidor, né? É desinformada. Então, se você e eles precisam do corretor para ajudar eles, né? Sim. Demais, porque a primeira pessoa que eles ligam não é para advogado, é para o corretor. Eu digo porque aqui eu pego o telefone e ligo mesmo. Falo, vem cá, Leandro, me ajuda aqui, me diz aqui, isso aqui. Porque e olha que eu sou advogada. Imagina para quem não é advogado, que não tem a mínima noção sobre direito de saúde, sobre o que é o contrato. Ele vai acreditar e vai ter como aquela pessoa que vai orientar o corretor. Então, por isso que até é importantíssimo a gente estar falando sobre isso aqui, que muitos corretores estão ouvindo, para que eles possam dizer, peraí, eu preciso dar uma estudada também sobre direito da saúde, vai ter que estudar um pouquinho de direito, minha gente, não tem para onde correr, não. E eu sempre falo para todo mundo, né, que hoje eu tenho uma assessoria jurídica, Olha que legal, muito chique. E eu acho que todo corretor deveria ter. Você viu? Eu tô chique. Antes da gente entrar no próximo assunto, eu vou tomar um golinho aqui, na minha xícara do Pode O Quê, que vocês vão receber uma personalizada, tá? Quando a gente se vê de novo, cada um vai receber a sua. Personalizada. Mas, eu queria entrar num assunto aqui, que eu sou até novo também, né? Pedir uma ajuda para vocês, estou seguindo em alguns processos, e que é relacionado a medicamentos, né? Acho que os corretores também têm muita dificuldade com isso hoje. Um exemplo, o que a operadora hoje, ela tem alguma obrigação de cobrir algum medicamento? Porque eu tive uma cliente que ela falou, Leandro, eu tenho que tomar esse medicamento, é muito caro, não tem no posto e eu quero que o plano de saúde cubra. Aí eu falei, epa, faz sentido, né? E aí até pedi uma opinião de vocês, ela elaborou, né, o médico dela elaborou, né, uma solicitação, porque tem que ter um porquê, não é só chegar e falar, me dá um remédio X, tem que ter um porquê, e a gente mandou e tá em análise. E eu acho que é um assunto pertinente. Como é que eu ajudo um cliente a pedir o medicamento pelo plano? Porque a gente vê isso mais em notícias, né, que a operadora tá pagando medicamento X, Y, Z, aonde existe uma premissa básica, tipo, isso aqui ela é obrigada, isso aqui tem que pedir, como que funciona? Porque é muito legal esse tema, muito, muito, muito mesmo. Mi, o seu tá fechado, o microfone. Não, tá fechado para Edu poder falar, porque aqui tem um barulhozinho, às vezes meu cachorro late, então... Não, deixa aí a galera. Assim,
a gente parte, vamos falar agora como do lado jurídico. Isso. Para ficar simples para entender. Se cobre a doença, tem que cobrir a extensão do tratamento. Faz parte. Ponto. É daí que surge a obrigação do fornecimento do medicamento. Tá? Só que, para fornecer esse medicamento, a gente precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, ela só vai ser obrigada, e aí a Milena depois fala dos outros pormenores, mas ela só vai ser obrigada a esse fornecimento se houver registro desse medicamento. Se não tiver registro desse medicamento, ela não tem essa obrigação. Ah, Edu, não tem aqui na Anvisa o registro, mas isso tem agência internacional. STJ ele já se posicionou sobre isso. Foi até uma mudança, dessas mudanças orquestradas que a gente gosta de falar, né, Milena? Foi uma mudança de jurisprudência nesse sentido, que veio lá em 2016 ou 2018, salvo o melhor juízo, que mudou esse cenário, porque antigamente, se mesmo não tendo registro aqui na Anvisa e tendo em agências internacionais, você conseguiu o fornecimento do medicamento. Hoje não mais, precisa do registro. Com raríssimas exceções, a gente consegue quebrar isso. Então, estou dando no geral aqui. Tá. Qual é o cenário mais latente, onde teoricamente, teria que ter menos negativa? Antineoplásicos, medicamentos para tratamento de câncer, geralmente ter o fornecimento ali ganha uma obrigatoriedade maior, mas mesmo assim a operadora não fornece. Nega, na verdade, né? Apesar de... A operadora nega, e está expresso na lei de plano de saúde, que a cobertura é obrigatória. Só que aí, Leandro, vem outras discussões. Exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento para um câncer de pulmão. Esse medicamento, ele é registrado para o câncer de pulmão. Bonitinho, certinho. Bonitinho. Só que o médico que acompanha a paciente, estou dando aqui um exemplo, pode ser que não aconteça, mas só para a gente entender. O médico que acompanha a paciente, ela tem um câncer de mama. E tem estudo científico que diz que aquele remédio do câncer de pulmão também é muito útil para o câncer de mama, para a evolução do câncer de mama. A operadora tem que cobrir? Ela vai falar que não, porque aquele medicamento está registrado para pulmão e ele é off-label. Então, eu não vou cumprir isso aqui. Entendeu? É obrigado, mas eu vou criar... Agora eu estou entendendo. É obrigado, mas ela entende que não é obrigado. Você vai receber várias informações de clientes seu, possivelmente nesse sentido. Que tem ali, discute muito se o medicamento vai ser ali para o uso domiciliar, se não vai ser para o uso domiciliar, mas esses medicamentos de alto custo, em regra, sua grande maioria, tem cobertura obrigatória. E me tira uma dúvida, Edu. Essa é a minha dúvida. Putz, cara, que aula. Mas em algum momento a operadora fala assim, tó esse medicamento, ou você sempre tem que pedir ele? Então, tem... O medicamento sempre vai ter que existir, nem que seja por parte da instituição de saúde para o plano, né, Edu? Assim, eu, pelo menos... você está fazendo um tratamento. Não, o plano vai cobrir. Não, tem medicamentos que é natural o plano já liberar, etc. Tem. Até porque, como quando a gente fala que desculpa te cortar. E como que ele pega esse medicamento? Ele pega em algum lugar ou ela entrega? Depende do medicamento. Vamos lá. Depende do medicamento. Por exemplo, tem medicamentos... Aumentou isso aqui, hein, Gai? Aumentou isso aqui. Porque, assim, é essencial que o corretor saiba, e até o beneficiário que esteja ouvindo. Existem medicamentos e medicamentos. Então, quando a gente falou agora há pouco que é imprescindível, que até eu e a Edu, a gente pensou, poxa, a gente precisa ensinar a manusear o rol. Por quê? Porque se você não souber manusear o rol, aquele medicamento pode estar lá e você não sabe. Um exemplo ele está no rol, o medicamento? Pode estar no rol e você não sabe, você não encontra. Caramba. Porque você não sabe manusear. Um exemplo muito clássico de que há uma negativa extensa sobre isso é a famosa somatropina, que é um hormônio que é ministrado, ele é injetável em crianças que têm deficiência do hormônio do crescimento. Se você procurar lá no anexo 1
do rol que atualmente, né, agora que a gente está gravando esse podcast em agosto de 2022, é a RN 465-2022, de 2021, você não vai encontrar o nome somatropina no rol. Então, se você recebe aquele pedido, né, você corretor fala, olha, o plano negou esse medicamento, aí você corretor, você advogado, enfim, deixa eu ver se ele está no rol, e você procurar lá, der o Ctrl F no PDF, procurar somatropina, você não vai encontrar, mas ele está lá. Olha a cara de incógnita. Agora, por favor, se tiver edição, bota um monte de interrogação aqui no Leandro. Cadê? Cri. Milena, conta para ele como é que está lá. Sabe como é que vai encontrar esse medicamento? Por hormônio do crescimento. Não tem somatropina, porque somatropina é a marca. Mas os médicos costumam colocar a marca. Se colocar uma outra marca ou a substância ativa, muitas vezes, ele não vai encontrar. Mas se você colocar a finalidade, muitas vezes você encontra. Então, assim, vai depender muito do medicamento. Muito do medicamento. Então, se você procurar lá, der um Ctrl F, aí vai uma tarefa de casa para quem está ouvindo. Vai lá, depois dá um Ctrl F e bota lá, hormônio do crescimento, está lá no rol. E você acredita que essa é uma demanda que a gente ingressa bastante aqui? Porque o pessoal não sabe procurar, o plano se faz de doido, né? Finge que não está mesmo. E tá tudo certo. E aí nega, e muita gente compra, e é um medicamento isso. Que muitas vezes ele vem somado à leuprorelina, que é um bloqueador de hormônio também, e que quando você vai somar esse tratamento para aquela criança por mês, pode chegar em torno de R$5.000 por mês. E ela vai tomar ali desde os 6, 7 anos de idade, possivelmente até os 17 anos de idade, 18, não sei, depende. É muito caro. Então, é muito caro. Mas é um medicamento que está no rol, não é para ter negativa. Por que a gente tem? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E aí, beleza. Aí eu sou cliente, eu sou o consumidor final, ou corretor, e eu vi que cobre. Como que eu peço isso? Aí, nesse momento, se você já fez a requisição, no primeiro momento você não sabe se tem ou não, enfim, você sabe. Você vai lá no plano de saúde, na administração, às vezes por meio do aplicativo, vai juntar o relatório médico, que é o famoso laudo, né? O pessoal chama de laudo, que vai trazer a indicação daquele medicamento, dizendo por que precisa, tal. Se for não é o caso da somatropina, mas tem alguns medicamentos que têm diretriz de utilização, o famoso DUT. Aí é bom o médico já colocar que ele se enquadra na DUT tal, que lá no rol você consegue identificar qual é a DUT. Então, dá para fazer isso. E aí, solicitar o plano de forma administrativa, como se faz qualquer tipo de solicitação, de exame, de consulta. Por e-mail, pelo aplicativo? Depende do plano. Tem plano que é via app, tem plano que é via o site. Depende. E aí o plano tem um prazo para poder dizer se cobre ou não. Em tese, em regra, são 10 dias, mas depende da complexidade. Porque se for alta complexidade, chega a 21 dias. Se for câncer, muitas vezes eles colocam como 21, mas tem a urgência. Câncer não pode esperar 21 dias úteis. Não dá para esperar. Então, você chega e, havendo a negativa ou a inércia mesmo do plano, ou seja, ou o plano não dizer que autoriza ou que não autoriza, ele ficar caladinho, já dá para entrar judicialmente e fazer esse pedido. Entendeu? É mais uma coisa, Leandro, que você... É a primeira vez que eu acho que alguém está falando de medicamento, corretor. Ninguém fala de medicamento. E que é tão importante. Sério. E é importante, assim, e foi legal você colocar isso, que é a primeira vez para o corretor, pelo seguinte, com essa questão que a gente está trazendo aqui de discussão de rol, que mudou com decisão do STJ, e mesmo com decisão da PL, que nós já abordamos aqui, vocês, quando o cliente chegar com esse pedido, vocês vão ter que ter um olhar atento para esse relatório, esse laudo que a Milena falou. Porque não basta só você dar a resposta para ele, não, é possível pedir na operadora, mas você vai ter que olhar. Deixa eu dar uma olhadinha no seu laudo para ver se está completo, e você sabe que a gente aborda isso no curso, essa questão do que tem que conter no relatório médico. Mais importante, né, Du? Mais importante, a Milena falou aí da questão da DUT, que vai ter que constar, até lá no relatório vai ter que estar mencionado da eficácia desse medicamento, que não tem outro substituto terapêutico. Essas coisas vocês também vão ter que estar mais antenados, até para auxiliar esse cliente de vocês, porque talvez no momento que fez a primeira análise ali, né, Milena, falou assim, esse laudo aqui nem adianta mandar para a operadora, porque ele não vai servir. Pede para o seu médico dar uma melhorada aqui. É um cenário que todos vão acabar se ajudando, né? Eu tenho até meu case aqui,
Não sei se vai dar para ver, ó. Ela tá bonitinha aqui, ó, redondinho, tudo explicadinho, com DUT e tudo aqui embaixo, aqui, ó, olha lá. Porque eu falei, você explica para cliente como que faz, e aí a cliente fala assim, faz sentido, porque você explica para ela que é importante ter estas informações, porque a operadora precisa enxergar a necessidade, né, do tratamento, enxergar a necessidade do medicamento, da importância do medicamento, e o médico, ele tem que colocar, né, o DUT, tudo certinho, as informações, para ela poder juntar essas informações. Não, se você não só pode chegar lá e falar, eu quero e me dá. Não tem como você fazer isso. Não. E aí eu tô nesse meu primeiro teste, vai dar certo. E aí, Leandro, até com base nisso, quando você leva um laudo, você como corretor, né, traz essa informação para o seu cliente está entrado, ainda que venha uma negativa, para poder o advogado fazer a parte dele, que é quando vai desaguar lá no judiciário, ele já não perde tanto tempo pedindo para voltar relatório. Isso entendeu? Aí. Então, a gente já consegue poupar tempo, porque tempo, no caso aqui, é saúde, quando a gente está falando de direito da saúde. Então, quando você já faz esse trâmite prévio, você já consegue poupar e acelerar, inclusive, um processo judicial. É isso que eu ia falar, porque se ela negou, já está lá do jeito certo, aí já negou, tem que partir para o muitas vezes ela vai negar sem um fundamento que não tem nem pé nem cabeça, e aí para o advogado isso é filé, entendeu? Assim, chega, faz, faz, é tranquilo. Agora, muitas vezes, por exemplo, e já aconteceu aqui, que aí fica a dica assim, demais para vocês que são corretores, de existir medicamento que não está no rol, a exemplo, Clexane, enoxaparina sódica, que é utilizada para grávidas de alto risco, que também é uma grande demanda que a gente tem aqui, que simplesmente você utiliza a argumentação com a operadora. Por exemplo, o corretor, muitas vezes tem aquele contato dentro da operadora, que vocês estão conversando, dialogando, olha, vamos ver se a gente aprova esse aqui, né? Faz aquele jogo de cintura. Então, muitas vezes é você colocar, olha, eu estou com um caso aqui de uma gestante de alto risco, que tem risco de trombofilia, de óbito fetal, que precisa desse medicamento, a enoxaparina sódica, que a maioria de vocês pode já ter ouvido falar, ou assim, as operadoras não querem mais ouvirem falar sobre isso. E é de alto custo. Veja, se o plano não autorizar, e é alto custo para paciente, porque a operadora muitas vezes compra em grande escala, porque principalmente quando ela é verticalizada, porque é um medicamento que tem em todos os hospitais. Então, ela compra, se eu consigo comprar um custo de R$50 cada injeção, a operadora compra isso a 15, facilmente, que não sai tão alto para ela. Certo? Então, ela dizer, olha, se ela não conseguir esse medicamento, ela vai ser internada para tomar esse medicamento dentro do hospital, porque esse medicamento no ambiente hospitalar, ele tem a obrigatoriedade, e aí é onde gera a discussão do judiciário, se tem a obrigação só no ambiente hospitalar ou em uso domiciliar. E aí fica mais custoso, né? É mais custoso, porque é diária de hotel, né? Tem toda a questão da hospedagem, né? Que você do hotel, diária do hospital. Tem a parte faz muito mais sentido aí você liberar o negócio logo, né? Então, e é um argumento que, vou dizer, a gente já utilizou aqui de forma administrativa perante a operadora e a gente já conseguiu. Eu não sou corretora. Imagine vocês que têm essa entrada dentro das operadoras maior que a nossa. Mas, ó, o Edu começou no início, né, de toda essa aula aqui, dessa mentoria, eu falei, isso que é uma mentoria, dizendo que, e o que faz muito sentido, que a gente começa por essa premissa, né, de que se tem uma doença, né, o medicamento faz parte da cura da doença, tem que ter cobertura, né, se tem uma cobertura para essa doença, o medicamento faz parte. A gente parte daí para tirar toda essa objeção da operadora, que na verdade tem uma objeção tamanha e não colocar a mão no bolso, né? O que puder eliminar de custo e passar esse custo para o beneficiário, ela vai passar, mas isso aí, a questão do medicamento, ela é bem presente. Tem essas discussões de registro, se ele é off-label, se ele não é off-label, mas na maioria das vezes em grande quantidade, né, Milena? O beneficiário é quem tem razão, o índice é muito maior de êxito do beneficiário nesse sentido.
O Edu, Mi, e até um ponto agora importante é que eu queria colocar que a gente não tá contra as operadoras, pelo amor de Deus, até, e eu queria só colocar que no curso tinha uma advogada de uma operadora, cara, no curso, que é muito legal, de se aproximar, de entender, porque não é tem que ter uma relação, né? Isso é legal você olhar pelo outro lado. Como eu era um corretor ali, tava meio um peixe fora d'água, ela também tava. Na hora que vocês falaram advogado de operadora, eu olhei assim, falei, tem vários. Na verdade, doutora Carla. Operadora, a gente está em prol da saúde. É isso aí. Saúde. Inclusive, ela dá aula, tem módulo do nosso curso que ela dá um módulo extra, que ela dá aula justamente, Leandro, porque esse cenário de pensar diferente, de discutir as questões, de entender o lado do outro, eu acho que é o que deveria nortear todas as relações, na verdade, né? A gente se colocar um pouquinho do lado do outro, é o que faz o crescimento. Por óbvio que a gente defende o beneficiário, ela, a operadora, cada um no seu interesse, mas as discussões com ela são sensacionais, porque a gente entende o cenário. E tem coisa, e a Milena coloca isso até mais presente. Eu estou falando da Milena, porque a Milena às vezes é que se insurge mais, ela fica falando, mas ela sempre fala. Eu sou a bocuda aqui. Ela é a bocuda. Mas ela sempre coloca essa questão que, assim, a gente defende beneficiário, mas a gente defende o limite do bom senso. Tem hora que a gente... Tem muitas situações que a gente não concorda com decisão, até em favor de beneficiário, que a gente fala, isso é um absurdo. E essa decisão é ruim para todo o sistema. Não é uma decisão legal. A gente sempre fala isso aqui não se sustenta. A gente fala para aluno às vezes tem um ganho inicial, a gente fala assim, não vai por aí, porque na frente você não vai conseguir sustentar essa decisão. Pode até conseguir eliminar ali no começo, né? Mas depois não vai dar bom, não. Não vai dar bom, porque não tem bom senso, não é o melhor cenário. E eu queria só trazer um último assunto aqui, que é um assunto que tem crescido bastante, né? A gente tem tido muita demanda, e era um assunto que eu digo que as pessoas muitas vezes sofriam calados, e agora a gente tá tendo mais voz para isso, que são as questões do autismo, dislexia, né, até mesmo TDAH, sobre as questões do tratamento, porque a gente fala que o pessoal sofria calado, porque realmente, antigamente, você não tinha tanta informação, não tinha diagnóstico, as operadoras não tinham também tantas ferramentas, assim, vamos dizer, ou até mesmo suporte para atender essa demanda, mas a gente vê que ela está crescendo bastante, né, e hoje em dia, eu até coloquei lá o filme, né, Como Estrelas na Terra, que o Edu chorou também, eu também chorei, Edu. Chorei demais. Se Milena não assistiu ainda. Eu não tive coragem de assistir ainda, porque, cara, olha, eu fico 2-3 dias depressiva. É um filmão que fala muito sobre essa questão, né, até a Alessandra, né, que a gente fez um podcast com ela, que indicou pra gente, que é um filme muito, muito bacana, e a gente entende a dor de uma criança hoje, né, com dislexia, ou até mesmo com autismo, na sociedade, muitas vezes nessas questões de inserir elas na sociedade. E hoje as operadoras, né, inclusive agora, a gente, há um ano atrás, e agora também, há dias atrás aqui, a gente está no dia 4, a partir do dia 1º, essas limitações foram quebradas, né, porque uma pessoa com dislexia, com TDAH, ela precisa realmente de suporte com autismo, e não é uma terapia por mês, nem uma terapia por semana, às vezes é 2, 3 por semana, né? O que eu queria de vocês? É entender como vocês enxergam esse cenário, ou perguntar também sobre essas questões de terapias que tinham muitas judicializações com isso, mas agora talvez não tenha mais, mas além disso, tem? Talvez, né? Mas além disso, o que você enxerga hoje, né? O que vocês enxergam hoje, né, para esse cenário? O que vocês têm de mais demanda relacionado a isso? E no final até mesmo uma dica, né, que a gente... Porque autismo, um exemplo, não é condição, não é uma doença, é uma condição. Doutora Viviane Landim, aprendi bem com ela, né? E hoje, o autismo, ele também não é visto como um procedimento de alta complexidade. Então, se a pessoa só tiver realmente o autismo, você pode fazer uma migração de plano, né, com aproveitamento de carência, e colocar o autismo, e ela não tem que ter carência para continuar a terapia, porque não é um procedimento de alta complexidade. Isso tá no rol, não é. Tá lá. Não é, ó, tá aprendendo. Uau, muito bem. Nota 10. Se tivesse lá no grupo, ia receber uma figurinha de nota 10, né? Parabéns, nota 10. Eu acho o seguinte, ganhou muita relevância a questão do autismo, até pela movimentação da sociedade civil em torno do tema.
Acho que o pessoal é muito engajado. Muitas questões hoje de direito da saúde são discutidas por força desse engajamento, movimentou a sociedade. E a gente sabe que é complexo pelo seguinte: a gente está diante de tratamentos e procedimentos multidisciplinares, então envolve uma série de pessoas para poder atender melhor um autista, né? Isso custa para a operadora. Está dentro do risco dela? Lógico que está, mas tem um custo. E isso, para ela, quando fala em custo, ela tenta de todas as formas eliminar isso. A gente tinha questões, eu falo tinha, porque surgiu resolução normativa para acabar com isso, que são questões de limitações de cobertura, mas eu sempre coloco mas quando a gente está falando nisso. Por quê? Vou voltar para um cenário prático. Edu, saiu a RN lá, 539, né, Milena? Da questão da limitação, acaba com a limitação, ok. Só que nós estamos num cenário que funciona com a quantidade. Quem reclama, leva. Quem não reclama, está limitado. Pode parecer absurdo, mas é assim que funciona na nossa saúde suplementar. Então, assim, não vejo que vá... Melhora, lógico que melhora, é mais um ganho nessa guerra. Cada batalha que se vence, a gente comemora, mas as negativas vão surgir. Elas ficam maquiadas em outras situações, mas continuam sendo negados. Tem a questão aí, né, com relação ao autismo, que tem muita coisa relacionada a reembolso ainda, né, Milena, que sempre dá discussão. Tem questão de coparticipação envolvida em contratos que também inibem muitas vezes a continuidade em tratamento por conta de coparticipação. Vai ter uma série de fatores que ainda são correlatos e vai dar problema nesse cenário. Tivemos ganhos, mas vamos ter muitas questões ainda para esperar e discutir até baixar a poeira nesse cenário. Capacitação. A gente falou eu ia falar isso agora. Eu capacitação. Acho que vai ser discutido agora, né, Edu? É isso. É isso. Tem questão de capacitação voltada para a equipe multidisciplinar, que agora vai ter a questão, eu não limito, mas eu ofereço aqui o profissional. Será que esse profissional está capacitado para atender aquele autista? A gente vai ter que discutir muitos assuntos, porque a operadora ela vai cumprir a RN, e se ela tiver um profissional ali, a RN está cumprida. Mas será que esse profissional ele atende ali ao tratamento em si? E questão de vínculo terapêutico que já tem em outra clínica, como que vai ficar essa questão? Tem muita coisa ainda para acontecer, Leandro. O cenário não está pacificado, isso eu posso te garantir. Não, e eu acho que nem vai estar nem tão cedo. É como o Edu falou, foi um ganho? Foi. Temos que comemorar? Temos. Tivemos a 439 e agora, a partir de janeiro, essa 439 ela passa a valer, né? A questão de não ter limitação de sessões, as terapias que são cobertas passam a valer para todos os CIDs, o que antes estava relacionado apenas a CID do TEA, vamos colocar assim, do TEA, porque se a gente for colocar para CID 12, o CID 11 está dentro enquadrado no TEA, apesar da ANS ainda não ter se enquadrado, né, as novas normativas da classificação internada de doenças. Mas o que é que eu acho que a gente vai ter que passar a ter uma visão, e isso vai ter que ser muito esclarecido para o beneficiário. Beleza, eu tenho uma clínica que é ofertada pelo plano, ou seja, eu tenho uma rede credenciada, eu tenho uma supervisão técnica qualificada, com mestrado, pós-graduação, assim como determina a legislação e o médico determinou, né, que a 439 fala de acordo com a prescrição médica. Mas como é que está sendo a aplicação disso? Isso que vai ter que vigiar são os pais. Por quê? Porque aqui, alguns casos que a gente tem, essa aplicação ela é feita no coletivo e não de forma individual. Ela é feita no time. Ou seja, não é só para criança, vai uma galera junto. Vai, em vez de você atender uma criança por sessão, que é o certo. Atende 4, 5 ao mesmo tempo. Então, e 4 e 5 num time de 20 minutos. Vamos colocar uma criança autista, para ela poder estabilizar quando ela está no momento que tem muito barulho, muita criança, muita informação, ela leva um time.
e tá tudo bem. Então, se você coloca 20 minutos de sessão, 10, 15 ela passou para se reorganizar internamente. Ela vai ter 5 minutos de terapia. Então, Não por faz isso que no sentido. relatório médico é importante que o médico coloque individual, 1 hora, 2 horas, enfim, né, assim como ele entender, por sessão, porque isso não vai ser aplicado. Ah, eu tenho clínica, tá? Se o médico não determinar com detalhes, né? Na verdade, ele até determina com detalhes, mas a aplicação disso na prática do dia a dia, se o pai não tiver olhos de lince, vamos colocar assim, e ele não souber, se ele não for instruído, isso vai passar. Vai passar e a criança não vai ter a reabilitação necessária, a habilitação, inclusive, a reabilitação e a habilitação necessária. E a gente sabe, quando a gente fala de autismo, a gente tem ali aquele time imprescindível da neuroplasticidade. Então, se passar esse time, a terapia aplicada é outra, a quantidade é outra, a demora no resultado é outra, entendeu? Então, Muda tudo. imprescindível que tenha esse olhar diferenciado. Então, quando a gente fala que vamos ter demanda, a gente debate dentro de uma ação que trata de terapia multidisciplinar como um todo, tá? Autismo, TDAH, PRADAL, para PC, enfim. A gente trata certificação do MEC dentro dessas ações. Então, olha, vamos lá, eu tenho essa certificação aqui, tá, mas quantas horas são? Para ser especialista, o MEC determina. Você está entendendo? A gente começa a puxar. Ah, mas meu filho está com suspeita, ele tem menos de 3 anos, vamos aplicar a Denver. Ah, mas a clínica não atende menor de 6 anos, mas ela tem uma clínica credenciada. É um profissional que não atende menor de 6 anos. Isso é uma negativa. É uma negativa. Disfarçada, mas é. Ah, mas aqui ele não vai aplicar a Denver, ela só vai aplicar tal. Não, mas para essa idade é a Denver que é aplicada. Tá entendendo assim? Que acaba que, para você falar desse tipo de tratamento, tem que estudar muito, tem que ter o suporte jurídico necessário. E necessário porque a gente acaba tendo um pouquinho de medicina, né, do envolvido. Você falando dos remédios, dos tratamentos, eu falo, rapaz, já tá uma médica já. Registrada aqui, eu sou formada em medicina por 17 temporadas de Grey's Anatomy, tá bom? Brincadeiras à parte, mas é um olhar que veja diferenciado, então vai continuar tendo demanda, eu acredito que vai aumentar a demanda, mas com a tese diferenciada. Agora a gente não vai trazer a negativa, porque não está no rol. A negativa vai ser indireta, porque não está adequada, a gente tem que desconfigurar, classificar a capacidade de atendimento daquela clínica, daquele profissional, etc. Tem o vínculo terapêutico, que a Edu falou, que é importante, quando a gente fala de autismo, isso pode regredir um tratamento inteiro. Então, tem muita água para rolar. Tem muitas questões ainda a serem debatidas. Muda o enfoque, mas o cenário de discussão continua. Esse é o direito em evolução. Surgem novas questões e a gente tem que se adaptar e resolver. É isso que a gente ama, né? Isso é muito assim. É legal você ter que estudar sobre isso. É muito massa, assim. Você vê que eu me empolgo. Se deixar, fica aqui até 10 da noite. No dia do curso, né, que a gente fez presencialmente, a doutora Viviane, né, um beijão para ela. Ela é maravilhosa. Com certeza. E ela, das frases que ela colocou, né, que me chocou bastante, é que uma mãe de autista, ela é comparada a um soldado em guerra. Eu falei, caramba, isso é pesado. Verdade. Porque a tensão que ela vive, a ansiedade, né, dela, e isso foi, assim, algo que me chocou. Então, poxa, aquele curso para mim foi um divisor de águas, eu aprendi demais com ela. O Benê falou que ele vira e mexe. Palmeirense, meu amigo, parceiro. O Léo da Cannabis, cara, sem entender como que a Cannabis hoje ela tá avançando bastante, a gente acompanha isso, e aí até o Edu falou lá na questão dos medicamentos, que tem que ser os medicamentos que tem que ser registrados, né? A Cannabis, ela não tá, mas talvez esteja, né, num futuro, mas ela é importante em algum momento, e não precisa, talvez, com uma comprovação de eficiência, ela entre aí como uma obrigatoriedade. Então, cara... temos muitas decisões favoráveis. Já temos muitas decisões. Tem. Então. E que aula que nós tivemos, né? E até um cenário hoje bacana e que envolve muito esse tema que a gente está falando agora, de TDAH, de dislexia,
é que hoje um corretor de plano de saúde, né, isso eu também não sei se vocês sabem, mas antigamente era muito difícil você fazer um plano para idoso. O cara passou de 59 anos, 60 anos, 70, era muito difícil. Não tinha operadora, não tinha quem aproveitava a carência, não tinha o que fazer, não tinha. O cara podia ter o dinheiro do mundo todo, ele não conseguia fazer. Hoje não. Hoje o idoso você consegue fazer. A gente tem alguns cenários em que, mesmo não tendo o porte que ele quer, a gente consegue fazer, aproveitar a carência, dar um suporte para ele legal. Agora, o maior problema hoje dentro do mercado de corretores de plano de saúde é fazer plano para criança. Nossa, você sabe que eu recebi uma demanda. Nossa! Essa questão. Não tem como. Tem corretora que não está aceitando criança abaixo de 6 anos, porque não, pode ninguém aceita. Diagnóstico de autismo. Hoje só uma operadora aceita. Só uma. Que absurdo. Que absurdo. É difícil. Um exemplo, se o meu filho nascer hoje e eu quiser fazer um plano só para ele que atenda, um exemplo, um Hospital São Luís, uma Reddor, um Einstein, não tem, não dá, eu não consigo fazer. Não tem. E aí eu subentendo, né, que muito disso é por essas questões dos diagnósticos que hoje estão acontecendo de forma mais precoce, né, e que hoje eles estão acionando o convênio de uma forma um pouco mais, com uma demanda muito maior, né, com todo sentido, né, porque existe isso, tá crescendo muito isso, então, cara, não dá, você tem menos de 2 anos, cara, você nasceu, tá felizão, aí se você não tiver um plano de saúde que você vai fazer, é um problema, né, existem algumas alternativas, mas envolve o pai, envolve a mãe, tem que ter empresa, não tem que fazer para os 2, para os 3. Mas é uma estratégia, que mas ainda é uma estratégia. assim, Leandro, vamos combinar, a depender da situação, é mais viável do que ter que arcar com tratamentos particulares. Sim, com certeza. A gente tem que buscar a solução, né? Apesar de quando você tem essa negativa, se for muito claro, porque veio, acredito, eu já vi, assim, não, o nosso plano não aceita criança menor de 6 anos. Oi? Não aceita. Isso é uma clara discriminação que é proibida. Isso com uma liminar judicial a gente consegue assim no piscar de olhos. Não posso garantir nada que eu não assino a decisão, mas é muito difícil interpretar o contrário. Não pode. Se a discriminação em decorrência da idade, não pode. Vai ter que aceitar, até porque... E aí ele não vai poder encaixar, até porque a lei prevê se fosse questão de doença, tem cobertura parcial temporária, tem uma série de fatores que poderiam se encaixar, mas essa questão de diagnóstico, que é para frente, tá fora. No judiciário tem como brigar, mas foi o que a Milena falou, se pode resolver de outra forma, se consegue estratégias aí com o pai, com a mãe, melhor, já resolve, já está no plano. É aquela história, né? Se está em investigação, faz logo, porque não tem diagnóstico. Sabe uma coisa que... diagnóstico não é pré-existente. Não tem diagnóstico, não é pré-existente, é isso aí. Sabe uma coisa que vocês precisaram lembrar? Que eu tava vendo o curso e eu vi um negócio que se você se divorciar, não é considerado quebra de vínculo, cara. Eu achei fantástico e tem uma RN para isso. Eu falei, tem duas. Eu falei, Aí eu tava olhando e falei, cara, que da hora. Pode. Tem uma RN para se você se divorciar, não é considerado uma quebra de vínculo, né? Não é quebra de vínculo familiar. Então, assim, na verdade, é uma quebra de vínculo familiar, mas não quebra o vínculo com o contrato. Com contrato. Aí eu falei, cara, sério? Isso isso se você estiver saindo dentro de uma demissão, dentro do própria união estável, divórcio, enfim. Isso é bem legal. A galera não tem informação. Não tem informação. Aí eu falei, caramba, nesse dia que eu tava vendo no carro alguns dias também, né, andando. E aí eu preciso até estar lá anotado para eu voltar na aula, porque eu quero anotar tudo, cara, as RNs, para poder ter esse embasamento, é bem legal. Não, é isso mesmo. A gente, inclusive, isso é uma ideia, porque a gente já pensa lá na frente, quando a gente fizer um curso, se for exclusivo para corretores, nós vamos ter o módulo lá, vai ser assim, entendendo as RNs. Entendendo as RNs. Boa, gostei. Galera, antes da gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, do trabalho de vocês individualmente, o Instagram de vocês, como que eles falam com vocês, e falar do evento que vai ter no mês que vem em Recife, que eu vou estar lá, né, a primeira vez que eu vou um evento fora de São Paulo, que eu quero muito estar lá, porque é um evento fantástico. Então, por favor, divulguem aí para a galera como que eles falam com a Milena, com o Eduardo, como que eles podem participar desses cursos e como que eles podem ter mais conhecimento, né, voltado para a área jurídica.
Muito legal. Leandro, vai ser massa ter você aqui com a gente, aqui em Recife, que é a minha cidade, né? Para quem não sabe, eu estou falando diretamente de Recife, Pernambuco, a capital do frevo, vamos colocar assim. O evento vai ser no dia 24 de setembro, tá? 2022, se você estiver assistindo depois aí, perdeu ou procure saber onde vai ser o próximo. Quem quiser ter acesso, pode entrar no site da nossa escola, tá? Que é www.escoladireitodasaude.com.br. Tem lá um linkzinho, dose dupla ao vivo, porque a gente roda o país com esse evento. Essa vai ser a nossa segunda edição. A primeira foi em São Paulo, onde a gente pôde se conhecer pessoalmente, né? Dessa vez, Leandro. E agora vai ser aqui no Nordeste. A gente está preparando algo assim muito especial. Se o primeiro já foi especial, imagino que para superar, né, Edu? Tá ansioso, tô ansioso. Vai ser assim, vai ser bem legal, vem algo bem diferente do que a gente fez no primeiro evento. Vai ser massa. Quem quiser encontrar a gente, tem os nossos Instagrams, né? Hoje, a gente pode dar spoiler, Edu? Pode. Milena, se você participar de algo, Fala, né? Se você participar de algo que você... A rainha do spoiler. Não, eu sou o último a saber das suas informações. Tudo que a gente combina, você sofre. Não, mas essa sofre. Você sabe, você é óbvio que você sabe. Hoje, nós unimos nossos escritórios, então hoje a gente tem filial aqui em Recife e São Paulo, lá São Paulo com o grande Eduardo Almeida, Pernambuco comigo. Então, dentro do escritório, dentro dos Instagrams, a gente tem cada um seu, porque é muito pessoal, a gente cada um fala de uma forma diferente, já deu para notar que eu sou um pouquinho debochado, o Edu é um pouquinho mais formal, cada um tem a sua personalidade e a sua forma de falar, mas sempre atingindo o objetivo que é levar a conscientização e a informação sobre o direito de saúde. Então, evento dia 24 de setembro de 2022, é o dia inteiro, e dessa vez vai rolar um happy hourzinho no final, que vai ser muito massa. Boa. Vai ser legal, a gente vai estender, né? Em Recife, um happy hour? Tô dentro, filho. Então, é isso mesmo. E a Milena, fala seu Instagram, que você não falou, para falar meu. É milena.bassani, B de bola, A-S-S-A, N de navio e de igreja. Eu já vou falando aqui o meu Instagram, que é Eduardo_advogado da saúde. Perfeito, esse é meu Instagram. A Milena falou aí da nossa escola de Direito da Saúde, então, efetivamente, nós temos cursos voltados para a área. Nós temos o curso avançado de planos de saúde, no qual você é aluno, senhor Leandro. Sim, tô lá. Temos a comunidade Dose Dupla. Temos também um canal no YouTube, onde todas as segundas-feiras, religiosamente, às 10 horas da manhã, nós estamos lá com aulas ao vivo. Gratuitas, abertas, né? Aulas abertas, direito da saúde em dose dupla, porque o que a gente gosta mesmo é falar de direito da saúde. A gente atua com isso, fala sobre isso, acho que dorme com isso, até os nossos familiares estão, assim, aprendendo direito da saúde, porque a gente fala muito sobre esse assunto. Então, virou tudo advogado de tabela. Com certeza. Nossa equipe que você conhece, que é o esposo da Milena, o Renato, ele é um advogado nato já. Ele está dando consultoria. Grande Renatão. Ele está dando consultoria agora. Tem um tema, o Renato já fala, não, pensando bem, a estratégia é melhor, olhando para ele e falando, é um advogado. Não... Você sabe que eu comecei em plano de saúde porque a minha mãe vendia plano de saúde. E eu tinha tirado carta, e aí eu levava ela nos clientes. E aí eu gostava de ficar no carro, mas ela não deixava o carro no carro de jeito nenhum, que ela tinha medo. Então ela levava eu para dentro. E aí ela ficava lá na mesa e eu ficava no sofá, ficava vendo ela vender. Quando a gente tinha um escritório em casa, quando ela saía, né, para atender cliente, alguns clientes ligavam em casa. E eles perguntavam, a Irene? Aí eu falava, ela não tá. Aí o pessoal falava, mas eu só queria saber isso. Aí eu falava, não, isso aí eu sei, isso aí é assim. De tanto ouvir ela falar. Aí isso, eu falei, não, isso aqui é aqui, tá aqui o preço, aqui é isso aqui. Aí daqui a pouco tava eu vendendo, aí minha mãe já pegou, né, já criou o olho grande e falou, isso aí tem potencial. Aí, é isso aí. Beleza, galera. Muito, muito, muito obrigado mesmo. É um prazer ter vocês aqui. Vocês são grandes mentores. E para todo mundo que está ouvindo agora, só de você consumir os stories deles, você já vai aprender muito. Só de você consumir as aulas ao vivo no YouTube, você já vai aprender muito. Mas a partir do momento que você cai para dentro do esquema, você cai para dentro do esquema, aí você vai ver o que é diferente. Você vai ver que é diferente. Mas obrigado mesmo. E ter vocês aqui, né, participando do Pode o Quê. E agora é só para finalizar, a gente faz aqui o nosso...
Aê! Assim? Só pra gente deixar. Tirou Aí, isso uma aqui, ó. foto, tem que É, tirar aquele, o é que print. quando você tá jogando o game aqui, você ganha, você fica assim, tudo assim, né? Agora, aqui, Ah, ó. meu filho faz isso o tempo Faz isso de. todo. Então, eu faço coisa do meu filho. Meu filho faz isso o tempo todo. Aí você tá direto, ele ganha, ele. Pá. É isso aí. Obrigado, galera. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço pra vocês. Beijo, Outro, tchau, Leandro. tchau. Valeu, Obrigada foi um por prazer. Tchau, tchau. aqui. Beijo, galera. Até a próxima. Valeu.